do dia 26 de agosto, depois que a gente retornou à segunda aula, né? Então, na aula passada, eu falei sobre análise dimensional, e no final eu comecei a falar sobre reologia, e expliquei o princípio da viscosidade, né? E aí, pessoal, eu queria retomar com vocês, apresentando, deixa eu compartilhar aqui, uma janela. Esse aqui. Para mim, hoje é dia 20, quinta-feira, 22, não, dia 20, hoje é dia 20, 20 de agosto, é isso mesmo? Hoje é 26. Hoje é quarta. Ixi, eu tô aqui, cada tá errado. 26, 26. é quarta-feira. 26, isso. 26. A gente teve aula 19, 26. Então, a gente vai ter aula mais dia 2 de setembro. 9 de setembro a gente vai fazer prova, pessoal. Anotem aí, tá? Deixa eu só aceitar, porque entrou mais um aluno aqui. Aceitar ele aqui. Deixa como é que eu volto. Ver se eu consigo voltar sem dar... o Daniel Candini. Daniel Candini, boa tarde. Chegou aí o Daniel. Vamos voltar lá agora para a apresentação. Pessoal, então anota aí. A nossa prova 3 vai ser no dia 9 de setembro, tá? Professor, o senhor tem a nota da primeira, né? Até hoje eu ainda não montei ela. Eu vou montar esse negócio. É que eu tenho as notas, mas eu não montei na planilha. Só digitar nas planilhas. Eu vou ajeitar esse negócio. Aí a gente tem aula de 16, de 23, 30. Aí, alguém lembra da data que encerra o semestre? É em outubro. Eu acho que é a segunda semana. Alguém sabe a data? Professor, eu acho Pessoal, que é dia 31 que é o final do semestre. É isso que o senhor está perguntando? Isso. É 31 de outubro? Disseram que desse semestre é. Eu não sei se vai ser essa data que vai ter para entregar as notas, né? Mesmo É da recuperação, né? No dia 31. Eles deram que é antes a finalização. É dia 31, se tem a recuperação, essas coisas aí. Eu não sei que parece que é até dia 10 de outubro. Isso, é essa data aí que eu recebi. Mas aí, pessoal, o que acontece? Pelo calendário aqui, deixa eu ver uma coisa. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que fazer a prova dia 14. Pela data aqui, ó. A gente faz a prova dia 14. Tá? Se der algum problema, não, tem que terminar até o dia 10, não sei o quê, aí a gente faz dia 7, mas deixa dia 14, tá? A última prova. 14 de outubro e 9 de setembro, tá? Anotado aí? Deixa eu botar aqui, ó. 9 de setembro e a P3. E que dia que eu falei de outubro? 14. 14, né? É quarta, isso. 14 do 10. Faz a P4. A gente fecha o semestre. Tá? Deixa marcado isso aí. Pessoal, voltando. Apresento o compartilhamento aqui. Agora eu vou botar a tela inteira. Isso. Poder indicar. Não. O pessoal vem entrando na sala. Eu tenho que sair de novo. Tudo que eu fiz. Se eu pudesse fazer sem sair. Francisco Ilas. Beleza. Mais um. Guilherme Brito. Teologia. A gente já começou a ver isso na aula passada, né? Do grego hel, quer dizer fluxo, e logos, estudo. Então, é um ramo da mecânica dos fluidos que estuda as propriedades físicas que influenciam o transporte de quantidade de movimento num fluido, né? Isso aqui é uma definição, né, que a gente encontra na literatura, e tudo das mudanças da forma e do fluxo de um material, englobando todas essas variantes. É o ramo da física que estuda a viscosidade, que eu defini na aula passada para vocês, através da explicação de como é que opera um viscosímetro, a plasticidade, que é uma outra propriedade, elasticidade,
escoamento da matéria também, que a gente vai classificá-la. É a ciência responsável pelos estudos do fluxo e desse fluxo envolvendo a fricção, né, o atrito do fluido. E a gente vai falar bastante sobre essa questão, porque no final da aula eu quero definir para vocês como é que a gente exemplifica a questão da perda de carga. A fricção ocorre internamente no material. Uma camada de fluido possui uma certa resistência ao se deslocar sobre a outra. Isso causa o que a gente chama de fricção, ou atrito. Tá? Tudo isso envolve uma complexidade de fatores. Primeiro, o tamanho e a geometria da cadeia é um exemplo possível, né? Ou seja, quando o fluido vai se deformando, por exemplo, qual é o tamanho das moléculas? Qual é o tamanho das rugosidades da superfície? Tudo isso aqui vai influenciar. Tá? Um exemplo, solventes, né? Por exemplo, que tem uma viscosidade desprezível, ou seja, baixa viscosidade, e você tem uma resina, por exemplo, que a viscosidade é elevada, graças ao tamanho de sua cadeia polimerizada. Né? Então, resinas é bem viscoso, solvente é bem pouco viscoso. Se você, ambos são compostos orgânicos, mas seus comportamentos são totalmente diferentes. Quando você mescla ou mistura uma quantidade de solvente e uma quantidade de resina, você consegue acertar o ponto da viscosidade. Então, por exemplo, existem muitas tintas, existem muitos revestimentos, sistemas de impermeabilização que podem ser ajustados, né, através da mistura de um solvente com a própria resina para você acertar o ponto de viscosidade. O próprio concreto também tem que ter um ponto de viscosidade. Se você adiciona menos água, ele fica muito mais viscoso, mais difícil para espalhar. Se você adiciona mais água, a viscosidade dele cai, e assim facilita o transporte e também o deslocamento. Okay? Então, pessoal, na aula passada eu expliquei isso aí para vocês, ó, que é a tensão de cisalhamento. Né? Consideremos um elemento de volume com a forma de um paralelepípedo, tá aqui. Né? E consideremos a resposta do material a uma força externa aplicada. Então, você tem aqui o material, existe uma força externa que pode empurrar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, daqui da frente para o fundo, do fundo para... Ou seja, empurrar em todas as direções. Né? E aí, o que acontece? Essas aqui são as forças normais, que empurram, né? O que acontece? Quando você empurra, o cisalhamento é justamente quando as energias internas aqui, ó, elas começam a se movimentar devido a essa força externa. E aí você causa um movimento, uma ruptura. Então, cisalhamento tem a ver com quebrar, romper. Então, quer dizer, quando você tem uma força de cisalhamento, quer dizer uma força que inicialmente tinha uma estática, estava parado, e com a aplicação da força, houve uma deformação, aí há um movimento. Sob estas condições, se desenvolverá uma força interna, agindo na mesma direção, mas em sentido contrário, denominada tensão. Definida como força por área, eu expliquei isso na aula passada, que é aquele tal, aquele símbolo do tal que eu fiz. Existem basicamente dois tipos de tensão. As tensões normais, que agem perpendicularmente às faces do corpo, externamente, e as tensões de cisalhamento, que agem tangencialmente às faces do corpo. Né? Então, de forma tangencial quando há deformação. Se você tem uma deformação, é porque provavelmente a tensão foi de cisalhamento, de rompimento. Né? E eu expliquei isso aí também na aula passada. Ó. Eu falei sobre a taxa de deformação, a deformação e a taxa de deformação. Uma força é aplicada na placa superior. Então, a placa superior é aplicada a força. Aqui, ó. Logo, semelhante ao que eu expliquei na aula passada. Ó. Força aplicada na placa. Resultando na movimentação desta a uma velocidade constante em relação à placa inferior, fixa. A placa inferior, a velocidade é zero, e ela é fixa. Essa placa superior sendo empurrada, uma força constante, e se deslocando constantemente, ela vai arrastar junto com ela uma quantidade de fluido, por causa justamente da tensão de cisalhamento, ou seja, a capacidade de romper a inércia e começar a se movimentar. E o fluido vai ganhar velocidade. É claro que quanto mais próximo da parede de movimento, maior a velocidade. Quanto mais afastado da parede e mais próximo da estática, a velocidade vai chegar a zero. Tá? Supondo que não haja deslizamento do fluido nas paredes das placas,
A força aplicada pela placa no fluido será equilibrada por uma força cisalhante, produzida pela viscosidade do fluido. Então, quem causa esse perfil aqui de velocidade aqui, ó, é justamente o efeito da viscosidade. Tá? Por isso que é linear, proporção aqui, quando eu falo de um fluido newtoniano. Essa força cisalhante da placa é a chamada tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento produz um escoamento viscoso, uma deformação no fluido, e um gradiente de velocidade que é equivalente à taxa de deformação. Então, aquela taxa de deformação, o coeficiente angular que eu mostrei para vocês, que era a variação da tensão de cisalhamento com a variação do gradiente de corte, né, causa essa inclinação de uma reta, de uma representação linear, e a inclinação dessa reta é o coeficiente angular que representa a viscosidade. Isso aí. Aí, esse gráfico aí, moçada, eu fiz na aula passada, vários, né? Você tem o gradiente de corte aí, ó, velocidade sobre espessura, a unidade é 1/2 no sistema internacional. A tensão de cisalhamento, que é a força aplicada sobre a unidade diária do fluido. Tá? E agora o que acontece? Você vê uma linha vermelha, uma linha preta, uma linha verde. As três linhas são fluidos newtonianos. Por que são newtonianos? Porque eles têm perfil linear, é uma reta. Ou seja, há uma proporcionalidade entre a força aplicada e a velocidade de deformação. Se eu dobrar a força, dobra a velocidade de deformação. Então, existe uma proporcionalidade. Agora, uma coisa interessante. Essa inclinação aqui, pessoal, é um valor. Esse tangente aqui, ó. E aí, o que acontece? Isso aqui dá uma viscosidade. Aí, o que vai acontecer? Agora, eu vou pegar agora o fluido e vou aquecer ele. O que acontece quando um fluido é aquecido? A sua viscosidade diminui. Certo? A sua viscosidade diminui. Então, se eu aqueço o fluido e a viscosidade diminui, o que vai acontecer? Se eu aqueço, aliás, a viscosidade diminui isso. Se eu aqueço, o que vai acontecer? Eu vou aplicar menos força e eu vou deformar muito mais. Então, seria para cá, seria para bem menos inclinado, a inclinação seria menor. Agora, o que acontece, pessoal, se eu resfriar? Se eu pegar um fluido que está quente e já resfriar ele. Se eu resfriar ele, ele vai ficar mais viscoso. Se o fluido ficar mais viscoso, o que vai acontecer? Eu vou aplicar a mesma força e ele vai se movimentar menos, porque a viscosidade aumentou. E aí vai ficar essa inclinação aqui bem mais elevada. E se eu resfriar mais ainda, ou seja, aumentar mais ainda a viscosidade, então a linha vai ficar assim, ó. Então, olha só que interessante. São três linhas. As três linhas representam fluidos newtonianos, mas, dependendo da temperatura, você tem essa linha aqui. Aí, se você aumentar a temperatura e diminuir a viscosidade, você tem essa aqui. Se você aumentar mais ainda a velocidade, e você vai ter uma taxa de deformação menor ainda aqui. Então, o que vai acontecendo? Quando aumenta a temperatura, desce. Quando diminui a temperatura, sobe. Tá? Isso aqui, mais ou menos, eu tinha explicado na aula passada, eu já tinha comentado sobre isso. Tá? Existem dois tipos de viscosidade. Tá? A viscosidade é a medida da resistência ou fricção interna de uma substância ao fluxo quando submetida a uma tensão. A propriedade reológica mais conhecida é a única que caracteriza os fluidos newtonianos. Viscosidade é aquela medida em um único ponto e através do cisalhamento constante. É expressa por unidades de poase, eu tinha definido, eu mostrei isso na aula passada, né? Poase, que é quando o sistema CGS, grama centímetro segundo, ou centipoase, que é 1 poase dividido por 100. Tá? E tem equivalente a megapascal vezes segundo. Tá? Utiliza da leitura de viscosidade de fluidos pseudoplásticos, viscosímetros, Brookfield e Reich. E aí tem a viscosidade cinemática. Essa é a viscosidade dinâmica ou aparente, e tem a viscosidade cinemática. O que é a viscosidade cinemática? É aquela medida por um sistema de geometria que utiliza-se da gravidade para a sua obtenção de medida. Medida por corpos tem como método a contagem através de um cronômetro do tempo gasto para que o fluido escorrer pelo orifício interior destes corpos. Né?
e é uma outra maneira de medir essa viscosidade. Aí, pessoal, o que acontece? Existe uma relação entre as duas viscosidades dada pela massa específica, o ρ. O que acontece? A massa específica nada mais é do que a viscosidade dinâmica, esse μ, dividido pela viscosidade cinemática, o Ni, que é aquele Vzinho lá. Né? Então, se você pegar a viscosidade dinâmica, ou aparente, dividir pela viscosidade cinemática, você tem a massa específica, o ρ. Se eu tenho a viscosidade aparente e eu tenho a massa específica, é só multiplicar que eu vou ter a viscosidade cinemática. Então é fácil achar, desde que eu tenha a massa específica com propriedade física. Viscosidade absoluta é aquela que é medida por um sistema de geometria que não sofre influência da gravidade para a obtenção da medida. Ou seja, não tem ação de gravidade nenhuma. Né? Então, olha só. Opa. A maioria dos fluidos apresenta comportamentos geológicos mais complexos, e a determinação da viscosidade não é um tópico tão simples de se resolver como os fluidos são classificados? Como é que eu posso classificar fluidos de características geológicas diferentes? Então, pessoal, a reologia das emulsões diz o seguinte: o comportamento geológico de uma emulsão pode ser newtoniano ou não newtoniano, dependendo da composição, os valores da concentração, da fase dispersa, baixos e até moderados. As emulsões exibem comportamento newtoniano. Já na faixa de altas concentrações, as emulsões possuem comportamento não newtoniano. Então, assim, hoje é muito fácil encontrar características de fluidos não newtonianos, né, no nosso próprio dia a dia. Agora, a maior parte, né, quando em condições normais, semelhante à água, por exemplo, o comportamento dos fluidos são newtonianos. Tá? E valores de concentração da fase dispersa, baixos até moderados. As emulsões existem em comportamento newtoniano. Já na faixa de altas concentrações, as emulsões possuem comportamento não newtoniano. Quando está muito concentrado, né, a tendência é ser não newtoniano. Quando está mais diluído, mais fluido, é newtoniano. Então, existem várias classificações. Tá? Esse aqui é um quadro aberto, né, com as principais classificações, depois eu vou especificar algumas coisas de cada um deles. Então, os fluidos, de forma geral, o que é um fluido? Toda matéria que é submetida, que se deforma sob a ação de uma força contínua. Se você aplica uma força contínua sobre a matéria, ela se deforma. Então, só para vocês terem noção como essa definição é ampla, né? Qualquer material que você aplicou uma energia e ele se deforma sob a ação dessa energia é considerado fluido. Tá? Então, você tem a água tratada é um fluido, esgoto é um fluido, combustível é um fluido. Tem várias características de fluido. Esses fluidos podem ser newtoniano, é esse que eu mostrei no gráfico na aula passada, e esse que eu mostrei agora, uma linha reta ali. E ou pode ser não newtoniano. Se for não newtoniano, aí você tem especificações. Viscoelásticos, dependentes do tempo, independentes do tempo. Dependentes do tempo e independentes do tempo é uma variável que influencia nessa viscosidade. E os viscoelásticos é outra classificação. Entre os dependentes do tempo, vocês têm os reopéticos e tixotróficos. Também são mais duas classificações. E entre os independentes do tempo, ele é independente do tempo, ou seja, não muda com o tempo, você tem a sem tensão de cisalhamento inicial e com tensão de cisalhamento inicial. Ou seja, para você movimentar, né, romper o fluido, ele já começa, ele não precisa ter uma energia inicial. Ou seja, você já aplica qualquer tipo de energia, ele já deforma. Agora, a tensão inicial, com tensão inicial, é o seguinte: você aplica energia e o fluido não se movimenta. Quando você ultrapassa tal temperatura, quando você ultrapassa, né, o limite, aí ele dispara, ele movimenta muito rápido. Entre os fluidos sem tensão de cisalhamento inicial, ou seja, que já desde o zero começa a aumentar, você tem principalmente os dilatantes e os pseudoplásticos. Então, o fluido normalmente é classificado assim: newtoniano, não newtoniano. Não newtoniano, então ele pode ser um dilatante, pseudoplástico, aí pode ser um plástico, fluido Bingham e fluido Berkeley.
Esse fluido de Bingham, moçada, é muito famoso, porque é um fluido que ele não começa a se deformar com uma taxa de deformação igual a zero. Ele só consegue se deformar quando você ultrapassa o limite que ele suporta. Aí ele começa a se movimentar. Fluido newtoniano puramente viscoso, né? Um fluido newtoniano é aquele para o qual a viscosidade, embora variando com a temperatura e pressão, não varia com a taxa de deformação ou tempo. É um fluido em que cada componente da velocidade é proporcional ao gradiente de velocidade na direção normal a essa componente. A constante de proporcionalidade é a viscosidade. Isso é característica do fluido newtoniano, é aquele coeficiente constante, a inclinação da reta. O comportamento newtoniano indica que a viscosidade do fluido é independente da taxa de deformação e que ele está submetido. Possui um único valor de viscosidade em uma dada temperatura. Um exemplo é os gases, a água, o leite, soluções de sacarose, óleos vegetais, glicerina e outros exemplos. E aí, pessoal, aqui está a equação, né, da viscosidade, né, a tensão de desalinhamento é igual aí o coeficiente ali, ó, a equação, e aí aqui a viscosidade dada, né, aproximada para alguns fluidos newtonianos. Olha só, fluido newtoniano. Gases, hidrogênio, o ar é newtoniano. Petróleo, água, newtoniano. Óleo lubrificante, newtoniano. Betume, também newtoniano. Agora, claro, cada um deles tem uma viscosidade diferente. E as viscosidades vão ser mais ou vai ser menos aí, tá? Dependendo do exemplo. Tá? Aqui embaixo tem a questão das unidades, ele analisa a unidade da viscosidade, de Pascal vezes segundo para Poise. E na literatura de engenharia, o N é frequentemente representado por μ. Então, assim, normalmente a viscosidade é mais representada por μ do que por esse N aqui, tá? Viscosidade. Aí tem os fluidos não newtonianos, quer dizer, eles são viscosos, mais com características diferentes. Fluidos não newtonianos não apresentam taxa de deformação diretamente proporcional à tensão de cisalhamento aplicada sobre uma determinada área. São aqueles cujas partes geológicas, independente do tempo de aplicação da tensão de cisalhamento, em taxa de cisalhamento muito alta, todos os líquidos tornam-se não newtonianos. Então, olha que interessante. Quando você está deformando muito o fluido, ele acaba tendo um comportamento não newtoniano. Tá? Isso é quando a taxa de cisalhamento não é tão alta. Tá? Então, está aqui, ó. Isso aqui é a viscosidade, né? A viscosidade aparente, que seria a tensão de cisalhamento dividido, esse gama ponto aqui, é o índice o gradiente de corte, né? Que é da velocidade pela distância. Tá? Ele não colocou aqui, mas seria isso, o gradiente de corte. É que eu dei isso aqui na aula passada, por isso que eu estou passando bem rápido, tá? São classificados aqueles que possuem propriedades geológicas independentes do tempo e aplicação de tensão de cisalhamento. Sem tensão de cisalhamento inicial, a maioria dos fluidos não newtonianos são pseudoplásticos e dilatantes. Agora, com tensão de cisalhamento inicial, o que é isso, com tensão de cisalhamento inicial? É porque você aplica uma tensão de cisalhamento no fluido e ele não deforma, ele não se movimenta. Aí, o que acontece? Ele tem um efeito como se fosse uma mola, de absorver. Então, ele não se movimenta. Você aplica, de repente, você ultrapassa o limite, e aí ele se rompe, e aí ele se movimenta. Tá? Por isso que esse tipo de fluido tem essa característica, com tensão de cisalhamento inicial. Requer a aplicação de uma tensão de cisalhamento superior a um certo valor, para que haja deformação, consequência de uma estrutura interna que impede a movimentação. Sob a ação de uma certa tensão, a estrutura do fluido colapsa e se inicia a deformação. Aí você tem exemplos aí, como é o caso do plástico de Bingham e fluidos plásticos, né, que é o de Bingham, e o Herschel e Butler, né, que é outro princípio que eu vou mostrar para vocês, que já não é tão linear, é meio curvo. Possuem propriedades geológicas dependentes do tempo de aplicação de tensão de cisalhamento. Né?
Aí tem os reopéticos, tixotrópicos e tem os viscoelásticos. Tá? Essas são classificações desses fluidos. Tá? Possuem propriedades independentes do tempo de cisalhamento, sem tensão de cisalhamento inicial. Então, sem tensão de cisalhamento inicial, independentes do tempo. Aí vocês têm o fluido pseudoplástico. Esses aí são os principais, tá, pessoal? O que acontece? Diminuição da viscosidade com aumento da taxa de cisalhamento. Você aumenta a taxa de cisalhamento, você diminui a viscosidade, aliás, e aí aumenta a taxa de cisalhamento, como ele vai acontecendo em valores mais elevados. Cisalhamento estacionário. Não há uma relação linear entre a viscosidade e a taxa de cisalhamento. Não vê aquela reta que a gente vê no fluido newtoniano. Muitos fluidos biológicos exibem esse efeito, como, por exemplo, o sangue, que apresenta diversos graus de pseudoplasticidade, de acordo com a geometria em que esteja escoando e com a sua posição, basicamente proteína. Outros tipos de fluidos caracterizados como pseudoplásticos são as tintas, emulsões e dispersos de vários tipos. Chamado algumas vezes de shear thinning, porque se torna mais fino com a aplicação da tensão de cisalhamento. Aí, depois dos pseudoplásticos, vem os dilatantes, que é o segundo grupo mais importante depois dos não newtonianos, dos newtonianos. Apresentam um aumento da viscosidade aparente com a tensão de cisalhamento. Então, tipo assim, você aumenta a tensão de cisalhamento e aí a viscosidade se eleva. Então, se você movimenta devagarinho, tudo bem, mas se você aumentar muito a velocidade, ele fica muito mais viscoso, muito mais grudento. Existe uma proporcionalidade. Só que é bem elevada, né? E é exponencial. Suspensões, à medida que se aumenta a tensão de cisalhamento, o líquido intersticial que lubrifica a fricção entre as partículas é incapaz de preencher os espaços devido ao aumento do volume que frequentemente acompanha o fenômeno. Ocorre, então, o contato direto entre as partículas sólidas e consequentemente, o aumento da viscosidade aparente. Também são conhecidos como shear thickening, pois tornam-se mais espessos com a aplicação da tensão de cisalhamento. Exemplos: solução de amido, farinha de milho e açúcar e etc. Possuem propriedade independente do tempo de cisalhamento, com tensão do cisalhamento inicial. É o caso, por exemplo, do fluido Bingham e o fluido Herschel. Né? Sob a ação de a estrutura do fluido colapsa e se inicia a deformação. Né? Aí você tem a deformação. Então, assim, o fluido é submetido a uma energia, ele não deforma. Aumenta a energia, não deforma. Aumenta a energia, não deforma. De repente, você aumenta a energia e ele deforma muito. Por quê? Porque até ali ele teve uma capacidade elástica de absorver essa energia. Agora ele não está mais absorvendo. Ele está devolvendo para o sistema. Possuem propriedades dependentes do tempo de cisalhamento. Agora, a dependência do tempo de cisalhamento. Aí você tem a classificação dos tixotrópicos. São sistemas cuja viscosidade diminui com o tempo para uma taxa de cisalhamento constante. E aumenta quando esta taxa de cisalhamento diminui por recuperação estrutural da matéria. Então, são sistemas, né, e a viscosidade ela vai diminuindo com o tempo para uma taxa de cisalhamento constante. Né? Com o tempo, ele vai sofrendo variação e diminuindo cada vez mais. O formato da curva da esterese também é função da razão pela qual a taxa de cisalhamento é criada. Esta esterese, né, é causada pelo decréscimo da viscosidade do fluido com o aumento do tempo de cisalhamento. Então, tanto pode aumentar quanto diminuir nesse caso aí. Aí tem os reopéticos. O que seriam os reopéticos? É o fenômeno do aumento da viscosidade aparente com o tempo, né, um aumento do cisalhamento, a uma taxa de cisalhamento constante. Né? Apresenta um comportamento inverso dos tixotrópicos. Os ciclos de esterese destas substâncias dependem
da velocidade da mudança e da taxa de deformação, né? Então, é aumento da viscosidade aparente com o tempo de cisalhamento. Você aumenta o tempo e aí começa a cisalhar. Pessoal, tem uns tipos de tinta que são tipos isotrópicos. Como assim? Você pega o pincel, pega a tinta e passa na parede. O que acontece? Você espalha a tinta, correto? Espalhou a tinta. O que acontece? Algumas tintas dessa propriedade começa a acumular um certo grau de tinta e aí forma uma gota. E essa gota escorre pela parede. Certo? E aí o que acontece? No começo, quando você espalhou, a tinta ficou bem espalhada. Não tinha outra vamos dizer assim, a tinta foi bem espalhada e não tinha nenhuma gota, não tinha nada, nenhum acúmulo. Só que com o tempo, com a ação do tempo, houve uma mudança na viscosidade. E aí a tinta começou a deformar, e aí forma gotas. Ou seja, é depois, né? Só um pouquinho, pessoal, porque entrou alguém. Eu vou ter que parar aqui. Vocês vão continuar vendo a apresentação. Parar aqui. Essa parte aqui eu ia falar aqui. Só um pouquinho. Só aqui. Cadê a pessoa? Alguém viu o barulhinho? Não está aparecendo, não. Eu fiz barulho à toa aqui. Tanto os isotrópicos quanto os reopéticos, eles sofrem interferência com o tempo. Os outros são independentes do tempo, mas sofrem interferência com o tempo. Esses aí são o tipo de fluido mais complicado de tratar, porque você passa ele, esfrega, e depois ele ainda continua deformando. Esse desenho aqui, pessoal, mostra muito bem o que acontece nos exemplos que a gente menciona agora. Olha só. Esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, a ponteiro. Esse aqui é o fluido newtoniano. Você observem que é uma linha reta. Ó. É uma reta, se eu pegar a inclinação aqui, ó, o ângulo vai ser sempre o mesmo, a viscosidade é constante. Mas aí o que acontece? Existem os dilatantes, como você pode ver aqui, e os pseudoplásticos. Eles também têm essa característica que se você não aplica nenhuma tensão, não há nenhuma deformação. Mas, se você aplicar um pouquinho de energia, aí ele deforma muito. Se aplicar mais um pouquinho de energia, deforma demais. Se aplicar um pouquinho mais de energia, deforma mais ainda. Só que olha a proporcionalidade, tá vendo? Isso caracteriza um dilatante. Um pseudoplástico já é assim. Você aplica uma tensão, ele deforma muito. Se aplica uma tensão, ele deforma mais. Se você aplicar uma tensão tal, ele começa a diminuir, começa a deformar menos. Então, assim, ele mistura muito bem no começo, mas quando você agita muito forte, aí ele começa a ter dificuldade, porque a viscosidade aumenta. Tá? E isso aqui é uma característica dos pseudoplásticos. Tá, e o de Bigger e de Buckley? O de Bigger é o seguinte: você aplica uma energia, o fluido não se deforma. Você aplica mais energia, ele não se deforma. Você aplica mais energia, ele não se deforma. Você aplica mais energia, de repente ele deforma. E quando ele deforma muito. Essa é a característica do fluido de Bigger. O fluido de Reichel e Buckley, e você aplica uma energia, ele não deforma nada. Você aplica outra energia, não deforma nada. Até chegar aqui, nesse ponto. Quando chega nesse ponto aqui, aí ele deforma muito, só que ele não deforma linearmente, ele deforma de forma exponencial. Tá? Então, é essa a característica. Outra característica do gráfico aqui, agora, é os tipos isotrópicos e os reopéticos. Tanto um quanto o outro tem a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento no momento. Por quê? Porque essa curva de escoamento dos fluidos não newtonianos, propriedades dependentes do tempo desse cisalhamento. Então, elas dependem, elas são influenciadas pelo tempo desse cisalhamento e armazenadas, né, em sistemas onde tem que conter elas, porque se elas forem espalhadas de forma irregular, elas vão levar tempo a se espalhar, mas vai se espalhar e pode ser lento também o processo. Né? Essas são as curvas de escoamento de fluidos newtonianos e não newtonianos, de propriedades dependentes do tempo e desse cisalhamento. Bom, para que eu quero saber a viscosidade e saber tanta importância? Porque a viscosidade, pessoal, ela vai interferir muito no escoamento de fluidos em condutos forçados. Tá? Então, olha só que isso aqui é bem didático. Se a viscosidade de um fluido for pequena, ou o tubo possui um grande diâmetro,
uma grande região central irá influir numa velocidade uniforme. Para um fluido de alta velocidade, a transição acontece ao longo de uma grande distância em um tubo de pequeno diâmetro. A velocidade pode variar através do tubo. Então, você vê aqui, ó, que na pequena viscosidade, o fluido tem pequena viscosidade, você observa um perfil de escoamento da velocidade, certo? E essa aqui é a pequena viscosidade. Por quê? Porque aqui, ó, na camada limite, que é formada aqui, ó, quando observa só que na grande viscosidade, quando o fluido é empurrado, ele deforma muito mais. E aí aqui a velocidade é quase zero. Aí vai aumentando, chega no ápice, diminui, até chegar ao menor padrão, né? A velocidade aqui, ó, nas fronteiras, a parede é zero, né? Isso é um perfil de escoamento aí já descrito. Regimes de escoamento dos fluidos. Então, o que acontece? Ele está relacionado com o perfil de velocidade desenvolvido pelo fluido quando em escoamento pelas tubulações. O que acontece? Você pode ter um perfil de escoamento laminar, de transição ou turbulento. Esta relação foi obtida por Osborne Reynolds, que é conhecido como número de Reynolds, que a gente viu na aula passada, inclusive como número adimensional. Ele é um engenheiro que se propôs a delimitar e estudar quando o escoamento passa do regime laminar para o escoamento turbulento. O escoamento laminar é um escoamento bem direcionado, onde as partículas que estão escoando um conduto, elas têm as mesmas direções, elas têm a mesma trajetória e elas são muito assim, uma do ladinho da outra, sem interferência. Quando eu tenho um regime turbulento, há uma aleatoriedade das partículas. As partículas colidem e se chocam, ou seja, dispersa de toda maneira. Vou dar um exemplo para vocês. Quem já pegou um avião, né, e aí você estava lá em cima, no avião, flutuando, nem sentindo direto o chão, tá? O avião é belezinha, nem sacode, de repente acende a luzinha e o comandante fala assim: senhores passageiros, por gentileza, atrás os cintos, porque nós vamos passar numa região de turbulência. O que quer dizer isso? Turbulência, porque os aparelhos do avião estão detectando lá na frente, tem vento para cima, vento para baixo, vento para a direita, para a esquerda, e aí o que acontece? O avião dá aquela saculejada, né? Porque perde pressão aerodinâmica numa asa, e ele dá aquela vibração. Aquilo ali é uma turbulência. Então, sempre falar essa palavra turbulência, vocês têm isso na memória, tá? E é uma coisa assim aleatória, tá? A denominação número de Reynolds foi atribuída pelo cientista, né, Sommerfeld, em 1908, né, e é estudado até hoje. Então, aí, moçada, a gente já viu na aula passada, mas revisando, né, os regimes de escoamento dos fluidos. Esse Reynolds aí é dado pela viscosidade cinemática. Aquilo ali é a viscosidade cinemática vezes D sobre a velocidade. Desculpa, eu falei errado. Ali é Reynolds igual V é a velocidade, então V é a velocidade do fluido na tubulação, vezes D. D quem é D? É o diâmetro da tubulação, dado em centímetros, e quem é aquele símbolozinho lá embaixo, aquele fizinho? Aquilo lá é a viscosidade cinemática. Professor, e se eu substituir essa viscosidade cinemática aí, ó, pela Rho, aliás, desculpa, o Ni, a viscosidade dinâmica, dividido pela massa específica. Se eu substituir essa viscosidade cinemática que está embaixo aí, ó, tá? Essa viscosidade cinemática, se eu substituir pela viscosidade dinâmica, posso? Só que para substituir, eu tenho que fazer assim, Mi dividido por Rho. Aí o Rho passa para cima multiplicando, aí vai ficar V vezes Mi, que é a viscosidade dinâmica, vezes D, aliás, desculpa, V, velocidade, vezes Rho, a massa específica, vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade dinâmica, que é o que a gente usou na aula passada para mostrar. Reynolds, através do estudo dele, ele chegou à conclusão que o escoamento laminar ele tem que ser menor que 2000. E um escoamento intermediário, ou chamado transição, ele varia de 2000 até 2300. E um escoamento turbulento ele tem que ter valores maiores que 4.000. Na verdade, pessoal, esses valores aí estão errados, tá? Não sei porque esse material botou aí. Mas é de 2.000 até 4.000 é transição. E Reynolds maiores que 4.000, aí sim é turbulento.
Tem que ser maior que 4.000, não 2.300, tá? Comportamento dependente da viscosidade e a velocidade do fluido, da rugosidade do diâmetro da tubulação. Tudo isso aqui influencia na forma do perfil de escoamento, se é laminar ou turbulento. Aí mostra, pessoal, bem direitinho, ó, os regimes de escoamento dos fluidos. Laminar é aquele que todas as partículas que passam por um dado ponto seguem na mesma trajetória. Então, vocês estão vendo aí o escoamento laminar. Então, olha só, a viscosidade maior da influência da viscosidade, então todas as partículas estão indo na mesma direção. Isso só se consegue com baixa velocidade, tá? Agora, regime de escoamento onde é turbulento. É aquele que cada partícula passa por um dado ponto, segue uma trajetória distinta, aleatória. Para o mesmo fluido, o regime é tanto mais turbulento quanto maior for a velocidade. Então, vocês estão vendo aqui, ó, as ações são totalmente aleatórias e a velocidade é muito, muito grande. E aqui eu tenho a característica de um fluido turbulento. Se eu quisesse um homogeneizador para misturar soluções, o regime turbulento seria ideal aqui, nesse caso. Aqui mais um exemplo dos regimes de escoamento de fluidos, né? Escoamento laminar em pequenas velocidades, ó. Então aqui é o escoamento laminar, quando passa, deforma e volta. Isso aqui seria bem fácil, né, de visualizar, mas é bem, assim, pouco provável que a velocidade tem que ser muito baixa. Quando aumenta a velocidade, já começa a formar isso aqui, ó. Quando aumenta mais ainda, aí já começa o regime turbulento. E se aumentar mais ainda, aumenta mais ainda a turbulência. E se aumentar ultra, mega rápido, aí fica quase uma abertura, que é fica como se fosse uma cauda, né? Como se fosse um cometa, aqui, ó, que o fluido vai passando e vai arrastando aqui, formando uma perturbação muito grande. Escoamento laminar em pequenas velocidades, essa característica. A figura 1 até o 3 é um número de Reynolds menor que 2.000, então aqui menor que 2.000. Ainda. Agora a figura 4 é aproximadamente 10.000, olha só, 10.000, Reynolds 10.000 já. E a figura 5 é acima de 100.000. Então, for super turbulento, vai ficar desse jeito aqui. Tá? E aqui, pessoal, tem um quadro com exercício, tá? O exercício diz assim, ó. Construa a tabela calculando a vazão Q, velocidade V, número de Reynolds, e a partir de dados e volumes hipotéticos, usando a fórmula e os dados apresentados a seguir. Então, vamos lá. Tem experimento 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho o volume, né, o volúmetros. Aqui tem os dados. A coleta da água em segundos. Densidade da água, foi dado o valor da densidade da água. Viscosidade da água, também foi dado a viscosidade da água. Diâmetro do tubo, também foi dado o diâmetro do tubo. Aí, o que eu quero saber com isso aqui? Eu quero saber isso aqui, a vazão. A vazão. Qual é a vazão? Bom, pessoal, vazão é velocidade vezes a área. Qual é a área? Eu tenho o diâmetro do tubo, calcula a área, com a área, multiplica pelo volume, eu tenho a vazão. Então, vocês vão preencher a vazão de cada um deles. Tá, eu tenho a vazão. Se eu pegar a vazão, tá? A vazão. Aliás, eu tenho volume, aqui, ó. Eu tenho volume e tenho tempo. Se eu pegar o volume e dividir pelo tempo, eu tenho a vazão. Para saber a velocidade, eu vou fazer a vazão, tá? A vazão dividido, a velocidade vezes a área é a vazão. Então, se eu quero saber a velocidade, eu tenho que isolar a velocidade. Então, a área passa dividindo. Então, eu tenho a vazão dividida pela área. A área foi dado diâmetro. É um tubo. Então, é πd ao quadrado sobre 4. Calculou a área, faz a área multiplicada pela vazão e você vai achar a velocidade. Aí tem o número de Reynolds. Agora eu tenho o ρ, tenho as propriedades, eu calculo o número de Reynolds. Calculando o número de Reynolds, agora eu falo se ele é laminar ou turbulento. Entenderam? Laminar abaixo de 2.000, transição 2.000 até 4.000 e acima de 4.000 turbulento. Pessoal, eu vou dar uns 5 minutos para vocês preencherem essa tabela aqui, tá? Façam agora. Por favor. Vai fazer no caderno. Professor, quais são os valores do tipo de fluxo? Então, você está perguntando a vazão? Os valores, né? Porque o que está no slide mudou. Abaixo de 3.000, o número de tipo de fluxo. Ah, sim, a faixa. A faixa, né? Entendi. Até 2.000 é laminar.
De 2.000 até 4.000, transição. Acima de 4.000, turbulento. Ficou claro? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, tá? É bem simples, é só preencher essa tabela aqui, ó, bem tranquilo. Você já tem um volume, tem um tempo, ó, é só usar isso aqui, aí vocês vão preenchendo até saber. Esse fluxo é laminar, esse é turbulento, essa transição, faça aí, por favor. Daniel, está travando muito para você. Eu não sei se os outros estão me ouvindo bem. É porque, às vezes, o motivo de travar é por causa da conexão. Pode ser problema na minha conexão. Aí, se for a minha conexão, está todo mundo travando. Se não for na minha conexão, e for só na sua, que está travando só a sua, aí é problema na sua conexão. Tá? Tem que verificar aí. É isso. Pessoal, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês preencherem. Não tem me entregar, não. Mas eu quero que todo mundo faça essa tabela aí no caderno, tá? Faz rapidão aí. Vou tomar uma aguinha e já venho. Este vídeo deriva de uma dúvida bastante recorrente dos meus alunos virtuais que estão fazendo o curso online de Fundamentos de Hidráulica com Condutos Forçados. Conta direito essa história de número de Reynolds e por que o aparelho de ensaio daquele desenho na internet tem aquele jeito. Ok, vamos tentar. Vamos contar a história que contamos no curso de graduação de engenharia lá da escola, só que bem ilustrada. Todo mundo já sabia que o escoamento da água pode ocorrer de duas formas, conforme a trajetória das partículas. Vamos visualizar através da injeção de um corante, no regime laminar, em baixas velocidades, e no regime turbulento, em altas velocidades, só que ninguém sabia dizer as condições em que eles ocorriam. Até que, em 1883, um engenheiro civil e professor irlandês, nascido em Belfast, realizou sua famosa experiência que vamos descrever, de forma muito breve. A ideia foi tomar um tubo de vidro, fazer escoar em seu interior água com vazões variáveis e introduzir um jato de corante no interior do tubo para visualizar o comportamento das partículas de água em seu interior. Em baixas velocidades, o corante escoaria sem se misturar com a água de uma ponta a outra, é o que conhecemos como regime laminar. Em altas velocidades, o corante seria misturado com a água, é o que conhecemos como regime turbulento. A ideia é boa, mas como operacionalizar a experiência? Para começar, seria necessário tranquilizar a entrada de água no tubo. Por este motivo, a entrada na canalização se faz através de uma entrada do tipo boca de sino. Só que, num tubo comprido, poderiam ocorrer variações de temperatura ao longo de sua extensão que perturbariam o escoamento. Aí veio a ideia de colocar todo mundo imerso em um tanque de água. Pronto, está garantida a mesma temperatura em toda a extensão do tubo. Melhor colocar um apoio debaixo do tubo, que é para ele ficar estável. E colocar o tubo de corante na horizontal desde lá de fora. Colocamos agora uma válvula e um tubo de prolongamento na saída do aparelho que estamos construindo. Vamos instalar um dispositivo para medir a vazão. Quando abrimos a válvula, o nível d'água no tanque vai baixar e a boia descerá arrastando esta cordinha e o contrapeso do outro lado. Aí o ponteiro irá marcar a altura que a água desceu. É só multiplicar essa altura pela área do tanque e dividir pelo tempo de descida que teremos a vazão. Finalmente, instalamos o reservatório de corante. Pronto, está aí o aparelho que o Reynolds montou para realizar sua experiência. Está igualzinho ao da internet. Conhecido o diâmetro do tubo e a vazão que o atravessa, podemos calcular a velocidade média da água em seu interior.
Conhecida a viscosidade cinemática da água, podemos calcular esta grandeza, que por sua importância passou a ser denominada número de Reynolds. Observe que ele é adimensional. A velocidade é dada em metros por segundo, o diâmetro é dado em metros e a viscosidade cinemática é dada em metros quadrados por segundo. Elas são todas canceladas na operação. Reynolds descobriu que se em condições práticas seu número for menor que 2000, o regime de escoamento será laminar ou lamelar ou de Poiseuille. Ainda, se em condições práticas seu número for maior que 4000, o regime de escoamento será turbulento ou turbilionar ou hidráulico, tendo em vista que, na maioria das situações que trabalhamos na hidráulica, seja em tubulações ou canais, o regime de escoamento é turbulento. Entre 2000 e 4000 não dá para saber. É uma região instável. Alguns a chamam de transição. Pode dar qualquer coisa. Melhor evitar trabalhar aí. Se você é meu aluno do curso de Fundamentos de Hidráulica com Dutos Forçados, é esta região aí do ábaco de Moody. Ela está sendo chamada de zona crítica. Vamos fazer alguns exemplos pontuais. Considere a água a 20 graus Celsius, sendo a viscosidade cinemática igual a 0,000001 metro quadrado por segundo, escoando através de um tubo de ferro fundido cimentado internamente. A vazão é 100 litros por segundo e o diâmetro interno do tubo é 300 milímetros. Qual é o regime de escoamento? Calculamos a área da seção de escoamento, a velocidade média da água e o número de Reynolds. Encontramos 4,23 vezes 10 a 5, que é maior que 4000. Portanto, o regime é turbulento. E você, que é meu aluno do curso online de Fundamentos de Hidráulica com Dutos Forçados, sabe que é importante levar em consideração a rugosidade do tubo para calcular as perdas de carga. Mais um exemplo. Considere um óleo cuja viscosidade cinemática é igual a 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, escoando através de um tubo de aço levemente enferrujado. A vazão é 1 litro por minuto e o diâmetro do tubo é 6 milímetros. Qual é o regime de escoamento? Calculamos a área da seção de escoamento, a velocidade média do óleo e o número de Reynolds. Encontramos 1,8 vezes 10 a 3, que é menor que 2000. Portanto, o regime é laminar. E você, que é meu aluno do curso online de Fundamentos de Hidráulica com Dutos Forçados, sabe que neste caso, pouco importa o estado das paredes internas da canalização para calcular as perdas de carga. Mas o número de Reynolds não é importante só no estudo do escoamento no interior das tubulações. Ele aparece no estudo das partículas que se deslocam no interior dos fluidos, no estudo das turbinas e no estudo das bombas, só para enumerar alguns. O número de Reynolds se aplica ao estudo de qualquer fluido, basta conhecer sua viscosidade cinemática. Epa! Vamos fazer um vídeo sobre a viscosidade. Como dissemos, este vídeo derivou de uma dúvida bastante recorrente dos meus alunos virtuais que estão fazendo o curso online de Fundamentos de Hidráulica com Dutos Forçados. Se você quiser conhecê-lo melhor, visite o link aí embaixo. Mas isto é outro assunto. Ficamos por aqui. E se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É que observem que ele colocou o tubo dentro de um... Ele colocou o tubo embutido dentro de um reservatório, dentro de um tanque. Para quê? Para justamente também tirar o efeito da temperatura. Porque o que acontece? Com um aumento ou redução da temperatura por causa do atrito, pode haver uma variação mínima de temperatura. E a temperatura variando modifica a viscosidade. Modificando a viscosidade, interfere no número de Reynolds. Então, ele colocou imerso para que a temperatura seja a mesma. Para que, no experimento, não haja nenhuma interferência na temperatura. Vocês pegaram esse detalhe? E aí, ele fez vários tipos de escoamento. É bacana ali, que dá para ver quando ele é laminar e quando ele começa a ficar turbulento. Né? Em laboratório, dá para simular algo assim, né? Se a gente tivesse condições de estar junto. Né? Mas ali, eu gostei
que mostra, exemplifica exatamente isso que eu estava falando hoje, tá? Então, vamos continuar aqui. Pessoal, vocês estão enxergando a... Eu estou compartilhando com vocês. Deixa eu fechar um aqui. Todo mundo está acompanhando aí? Sim. Beleza. A tela azul, né? Então, vamos lá. Vou ampliar aqui e a gente vai continuar, tá? É o seguinte, ó. Vou botar aqui ó, opções de ponteiro. Aqui, isso. Então, olha só. Sobre os regimes de escoamento, né? Os fluidos. Está relacionado com o perfil de velocidade desenvolvida pelo fluido quando o escoamento em tubulações, ou também condutos forçados. Esta relação foi obtida por Reynolds, como a gente já viu aqui, inclusive no vídeo. Tá? Aqui eu já falei para vocês, ó, esses dados aqui estão errados, tá, pessoal? Esse aqui, ó, intermediário de 2.000 até 4.000, tá? E o Reynolds maior que 4.000 é turbulento, tá? Isso aqui, eu copiei isso aqui, ficou errado. Isso aqui eu já expliquei para vocês, aqui tem os slides repetidos, porque eu estou passando rápido. Isso aqui também eu já expliquei o turbulento, vocês viram lá no experimento. Essa tabela vocês preencheram, tá? Aí aqui em diante. Então vamos lá. O objetivo deste tópico é determinar uma metodologia adequada para a determinação da perda de carga. Por que eu falei da reologia? Por que eu falei do número? Vai influenciar na determinação da perda de carga, ou o HF, né? Que no dimensionamento que a gente fez, aplicando as equações de Bernoulli para fluidos ideais, ou um fluido real, eu já dava o valor da perda de carga para vocês. Agora, a grande questão é, eu não vou dar perda de carga. E como achar essa perda de carga? Então, é necessário para o dimensionamento do requerido dos equipamentos para deslocar fluidos. Eu quero dimensionar uma bomba, um equipamento desse. Eu preciso saber qual é a perda de carga. Vocês vão tanto agora em fenômenos quanto em hidráulica, quando fizerem, vocês vão perceber que a perda de carga, ela governa a questão da energia e dos dimensionamentos também. É através da perda de carga que você dimensiona o diâmetro do tubo, é através da perda de carga que você determina as cotas. Tá? Então, a perda de carga, isso que eu vou falar agora, é extremamente importante e vai influenciar muitas coisas. Vamos lá, pessoal. Condutos. Tá? Quando eu falo de um conduto, tem a classificação do conduto. Né? O conduto é qualquer estrutura sólida destinada ao transporte de fluidos. Os condutos são classificados quanto ao comportamento dos fluidos no seu interior em forçados e livres. Então, o conduto é dito forçado quando o fluido que nele escoa preenche totalmente, estando em contato com toda a sua parede interna, não apresentando nenhuma superfície livre. Seria a figura 7.1a, seria essa aqui. Ou seja, eu tenho um cano e o fluido está escoando aqui e em toda a parede interna o fluido está entrando em contato. Isso que a gente chama de um escoamento em conduto forçado. Tá? Esse é o escoamento forçado porque ele está entrando em contato com toda a parede. Muito bem, isso que acontece no escoamento da água tratada. A água tratada sempre é escoada nesse sentido, conduto forçado. Tá? Agora, o conduto é dito livre quando o fluido se movimenta dentro, né, da superfície livre. Tem espaço e tem um espaço vazio. Então, o conduto também pode ser de superfície livre, como é esse caso aqui. Ó. O que acontece? Você tem um cilindro, o fluido está escoando aqui, mas a quantidade de fluido que está escoando aqui não preenche todo o tubo, só a metade dele. Então, a metade tem fluido e a metade tem um espaço vazio. Está seco. Né? Um exemplo disso aqui, escoamento de esgoto. Quando você tem tratamento de esgoto, é exatamente isso aqui. Ele dificilmente vai ser forçado, só se tiver uma variação da cota muito grande. Ou só se tiver uma chuva, né, rede pluvial. Aí, quando está chovendo, ela é forçada. Mas quando normal, a escoamento assim, ó, ele vai pela metade. Ou simplesmente uma canaleta. Quando você vê uma canaleta assim, ó, a canaleta ela tem um espaçamento, a direção para o fluido escoar, e aqui na parte de cima é aberto, né? Então aqui é ar. Então por isso que ela não é completamente fechada. Tanto que quando o nível aqui da canaleta sobe, ele é bem possível que transborde. No conduto forçado não transborda, porque ele fica retido dentro da tubulação. Okay? Ficou bem claro, né? Vamos prosseguir aqui, pessoal. Aí tem o tal do raio e diâmetro hidráulico. O que é esse raio hidráulico, RH, ou definido como RH? É o quê?
é a área transversal, ou a área de seção transversal do escoamento do fluido, A, dividido pelo perímetro, através do sigma. Esse sigma vai ser o perímetro molhado. O que é o perímetro molhado? É onde o fluido está encostando, molhando a parede. Seria o perímetro molhado. Ou o trecho do perímetro da seção de área A, em que o fluido está em contato com a parede do conduto. Então, o fluido está em contato com a parede. Isso é chamado de raio hidráulico. Por quê? Porque nem sempre o comprimento característico ele vai ser dado por uma tubulação. Embora, para escoamento de tubulações, né, que é o caso mais clássico, sempre é esse caso aqui, e nesse caso aqui, o raio hidráulico é o próprio diâmetro dividido por 2, né? E olha só, eu tenho a área, né? Qual é a área? A área de seção zero, πd ao quadrado sobre 4. Aí eu tenho o perímetro. Qual é o perímetro molhado? Comprimento da circunferência, 2πr, ou π vezes d. Se eu pegar um e dividir pelo outro, eu vou ter diâmetro dividido por 4, né? Então, esse aqui seria o diâmetro, né? Que seria o que ele conhece como raio hidráulico, né? Agora, às vezes, pode ter uma superfície retangular. Aí, isso aqui não é uma circunferência. Como é que eu quero calcular o raio hidráulico? Eu teria que fazer o mesmo raciocínio. Ah, mas não é um quadrado, é um retângulo. Aí teria que esse mesmo raciocínio. Vocês vão vendo que vai mudando a forma, né, de escoar, quando tem uma canaleta. Agora, vamos imaginar esse caso aqui, ó, que é muito comum, a canaleta aberta. Nesse caso aqui é diferente. Por quê? Porque aí eu tenho a área, A vezes B, aí você tem o perímetro molhado. O perímetro molhado aqui seria 2 vezes A, ó. Aqui está molhado e aqui está molhado. Então, 2 vezes A, mais B. O B é só do fundo, porque aqui está molhado. Aqui em cima não está. Aqui é aberto. Então, seria B, tá vendo? É diferente desse aqui, ó. Molhado em cima, molhado aqui. Por isso que aqui, no caso, é a soma total, né? Opa, tem uma travada aqui, acho que uma instabilidade. Vamos ver se ele solta aqui. Está travando aqui. Esperando que ver se ele para de travar. Aí, voltou. Pessoal, deu para entender isso aí? Continuando. Você tem outro formato, né? Menos comum, mas pode existir um formato triangular, assim, ó. Aí você tem aqui a área, tem o perímetro molhado, aí tem o raio hidráulico. Então, tem várias maneiras de calcular tanto o raio hidráulico quanto o diâmetro hidráulico, né? No caso do comprimento característico, tá? Muitas vezes, né, a gente usa mais assim, o tubo, né, o cano. Então vai ser esse formato aqui, tá? Camada limite numa placa plana. O que é esse negócio de camada limite? Então vamos começar a entender o fenômeno. A noção de camada limite será muito útil ao longo deste tópico, como será visto durante o seu desenvolvimento. Este conceito é mais facilmente introduzido no escoamento de fluidos sobre placas planas do que no escoamento em condutos. Por causa disso, neste item será feito um estudo da camada limite sobre placas planas, que é mais fácil de visualizar, mas acontece a mesma coisa dentro de dutos forçados. E dessa noção será aproveitada no próximo item para o estudo deste fenômeno em escoamento de condutos. Então, olha só, pessoal, o que eu tenho aqui? Imagina só, eu tenho uma placa, e sobre essa placa eu tenho um fluido escoando. Esse fluido tem uma velocidade. E quando ele ataca o bordo da placa, quando ele começa aqui na posição 0, o que vai acontecer? Justamente as imperfeições na parede plana, aqui, ó, nessa chapa, por causa das corrugações, vai fazer com que esse fluido em contato aqui, pelo efeito do atrito, ele velocidade. Como ele diminui a velocidade, você percebe que o perfil de velocidade começa a fazer assim, ó. Aqui a velocidade é 0, aqui é um pouquinho menor, aqui é um pouquinho menor, aqui é um pouquinho menor, e aqui chega no ponto A, onde você está tão longe que a interferência do atrito da placa não interfere mais no escoamento do fluido. Então, a partir do ponto A aqui até lá em cima, a velocidade é constante, estão vendo? Esse ponto, prestem atenção agora, tá? Esse ponto aqui, ó, daqui, ó, desse ponto até a parede aqui, ó, da placa até esse ponto, onde a velocidade sofre mudança de velocidade, isso aqui é chamado de camada limite.
Deu para entender? Então, isso aqui é a camada limite. Ó. A camada limite é quando a velocidade do fluido ela sofre interferência direta ao contato com uma superfície rugosa. Tá? E aí o que acontece? E se eu tiver um caso como esse aqui, ó, onde o fluido aqui, ó, ele já sofre influência até chegar nesse ponto aqui, até aqui, ó, ele sofre influência, então a camada limite é maior, tá vendo? Nesse caso aqui é maior. Puxa, mas o fluido tem uma velocidade muito grande e a influência começa daqui, vai, até chegar a esse ponto aqui, ó. Então a camada limite, nesse caso, vai até o ponto C. Então vocês veem 3 exemplos aqui, 1, 2 e 3, onde tem 3 perfis de velocidade diferentes, onde a camada limite aqui é um tamanho, aqui é maior e aqui é maior ainda. E isso é influência justamente da distância percorrida também, a influência da rugosidade da parede e também da velocidade do fluido, que interfere, de certa maneira, na tal do escoamento tubular ou laminar. Justamente o fenômeno turbulento ou laminar sofre influência disso aqui, ó. Tá? Ficou claro? Esse exemplo aí eu acho que está no livro do Fenômenos, tá, pessoal? Seja uma placa plana de espessura muito pequena, introduzida paralelamente a um escoamento uniforme, em regime permanente de um fluido, seja a velocidade do fluido ao longo da placa uniforme de valor V0, os acontecimentos serão explicados para um dos lados da placa, sendo que do outro aspecto será simétrico. Então, assim, o que acontece de um lado da placa vai ser exatamente o que acontece do outro. Numa tubulação, imagina só um cilindro, tudo que acontece num lado da parede vai acontecer de forma simétrica do outro lado da parede, porque geometricamente eles são simétricos, né? Suponha-se que, por meio de um medidor, sejam detectadas as velocidades nos pontos ao longo de uma seção vertical. Então, se eu pudesse pegar uma seção vertical, colocar um medidor de velocidade, né, ao longo da seção, você veria velocidades diferenciadas. E eu pergunto para vocês, raciocinando dessa maneira, onde é que a velocidade seria a maior possível? Que local onde a velocidade seria a maior, a mais elevada? Pessoal, todo mundo consegue perceber? No centro. Isso, exatamente, perfeito. No centro. Exatamente, no centro a velocidade é a maior possível. Por quê? Porque está longe do bordo, que é justamente na borda molhada que sofre a interferência do atrito. E isso é que causa perda de carga. Exatamente isso aí. Então, ao fazer isso, verifica-se que junto à placa, devido ao princípio da aderência, a velocidade é nula, é zero praticamente por causa da rugosidade. Quando se percorre a vertical 1, a velocidade é crescente até um ponto A, coincida com a velocidade V0. Dali em diante a velocidade é constante. E assim se mantenha para todos os pontos acima dele. É óbvio que o fluido, até o ponto A, sofreu uma influência da presença da placa. Então, a placa influenciou no escoamento. Então, essa influência que é denominada pela existência de um gradiente de velocidade ao longo da vertical. Acima do ponto A, o fluido comporta-se como se a placa não... Isso é, escoa com a mesma velocidade V0, uniforme e que ele possui ao longe. Se a mesma experiência for efetuada ao longo das verticais mais afastadas do bordo de ataque, no ponto 2 e ponto 3, verifica-se que uma repetição daquilo que aconteceu no 1, com a única diferença que os pontos B e C se denotam a fim de a variação da velocidade estão mais afastados da placa, ou seja, porque o efeito é mais elevado. Né? Ou seja, quanto mais contato com a placa, a tendência da formação e variação da camada limite é maior ainda. Tá? Aí é um exemplo. Então, se isso for realizado em diversas verticais, imagina só a gente fazer várias verticais. A gente vai observar esse comportamento de uma forma geral. Então, o que acontece? Se isso for realizado em diversas verticais, verifica-se que os pontos A, B e C percorrem uma linha que terá um lugar geométrico nos pontos, a partir dos quais a velocidade passa a ter o valor V0, constantemente ao longo de cada vertical. Então, olha só, aqui vem a velocidade V0, ela vai atacar o bordo da placa aqui. Aqui é a saída do bordo da placa, aqui está a placa. Então, o que acontece? Aqui a camada limite é pequena, vai aumentando, até esse ponto. Daqui para lá, a velocidade é tudo constante. Lembra que o ponto A, o ponto B e o ponto C. Agora,
aqui dentro dessa camada limite, há uma influência da velocidade. A velocidade realmente ela sofre interferência por causa da rugosidade da placa. Tá? O fluido fica dividido, passa por essa linha em duas regiões distintas. Uma em que as velocidades são menores, V0, devido à presença da placa, e outra em que a velocidade é V0 e não é como se estivesse coando sem a presença da placa, né? Sendo influenciado o escoamento dessa região pela presença de superfície sólida. Então, a placa aqui atua principalmente oferecendo resistência ao fluido que está presente nessa camada limite. Agora ficou bem claro o que é a camada limite para vocês, né? Muito bem, vamos continuar. A região entre a placa e a linha construída chama-se camada limite, enquanto que a região acima dela chama-se fluxo livre. Então, naquela parte onde não tem influência da camada limite, é o fluxo livre. Nota-se que a espessura L da camada limite é crescente ao longo da placa e pode se verificar em função do parâmetro adimensional, que é o número de Reynolds. Esse aqui é o número de Reynolds, que a gente viu agora, falando bastante coisa sobre o número de Reynolds. E aí você vê aqui, ó, que a massa específica vezes a velocidade vezes o comprimento característico numa placa é a distância, numa circunferência ao seu diâmetro, dividido pela viscosidade dinâmica, ou pode ser dividido pela viscosidade cinemática. Mas aí o que acontece? Se dividir pela viscosidade cinemática, vai ficar a velocidade vezes a distância. Cadê o ρ? O ρ some, tá vendo? O ρ some porque aqui é viscosidade cinemática e aqui é viscosidade dinâmica. As duas equações são válidas, tá? Que mais é uma forma do número de Reynolds. Então, pessoal, verifique-se que para Reynolds maior que 5 vezes 10 a quinta, as forças viscosas da camada limite são consideráveis comparativamente com as da inércia, sendo o escoamento dentro da camada limite do tipo laminar. Então, isso acontece quando, naquele comportamento lá, dentro da camada limite, né, o comportamento chega a ser laminar. Agora, quando o Reynolds ultrapassa esse valor, o escoamento na camada limite passa para tudo. Olha só que interessante. Até um Reynolds bem alto, 5 vezes 10 a quinta, é 500 mil, tá? 5 vezes 10 a quinta é 500 mil. Até um Reynolds de 500 mil, há formação da camada limite, mas ali naquela região da camada limite, ainda dentro dela é escoamento laminar. Normalmente essa espessura é bem pequena, pessoal, tá? Não é grande, é bem pequena. Dependendo do fluido, é bem pequena. Mas dentro daquela camada é um escoamento laminar. Fora dela, no fluxo livre, é turbulento. Agora, se ele ultrapassar esse valor, até na camada limite é turbulento. Tá? Até lá começa a ser turbulento. Quando o Reynolds ultrapassa esse valor na camada limite, passa para turbulento, para um dado fluido, com uma certa velocidade V0. A passagem para o escoamento turbulento acontecerá numa abscissa chamada crítica, correspondente ao valor do número de Reynolds de 5 vezes 10 a quinta, também chamado crítico. Então está aqui o valor, para saber qual é a velocidade, quais são os parâmetros para a gente atingir esse ponto. Pela expressão acima, pode-se determinar a abscissa da placa, em que acontece a passagem do movimento laminar para o turbulento dentro da camada limite. Então, se isola o X, que é o comprimento da placa, e aí calcula-se ela baseada nas propriedades do fluido, viscosidade e massa específica e a velocidade dele. E isso acontecerá sempre que o comprimento da placa for maior que o limite crítico. Se ele tiver esse comprimento maior, sempre o escoamento vai atingir o regime turbulento. Na prática, pessoal, o regime turbulento é o que mais acontece. Tá? Então, olha só o que acontece. A passagem da camada limite laminar para a camada limite turbulenta é facilmente observável pelo crescimento repentino de sua espessura, como se observa na figura 7.4, essa que está aqui embaixo. Tal crescimento se deve ao próprio conceito de movimento turbulento, em que, sendo pequeno o efeito das forças viscosas, o efeito da presença da placa transmite-se uma maior distância dentro do escoamento do fluido. Apesar de um movimento para uma abscissa de X maior que o X crítico ser turbulenta no interior da camada limite, numa camada de espessura sigma muito pequena junto à placa devido às baixas velocidades, consiste em um movimento típico de tipo laminar. Essa região denomina-se subcamada laminar, ou subcamada limite laminar. Então, todo escoamento, se você pegar o fluxo livre, na maior parte dos casos vai ser turbulento.
Aqui você consegue ver bem. Mas na camada limite, até um certo ponto, você observa, principalmente no começo, no início, você observa a formação da camada limite. Mas chega em determinado momento, daqui para frente, essa camada limite começa a diminuir e a turbulência começa a reduzir. Por quê? Porque a distância que ultrapassa o limite crítico. Lembra que eu falei que a gente isolou ela lá naquela equação, né? O conceito da camada limite laminar e turbulenta e o de subcamada limite laminar serão de grande utilidade na explicação dos fenômenos que serão apresentados nos itens seguintes. A gente vai falar bastante coisa sobre isso. Então, olha aqui, pessoal, esse desenho aqui é bem explicativo e aqui ilustra bastante o que a gente vai ter que dimensionar. Tá? Desenvolvimento da camada limite em condutos forçados. Seja o conduto de descarga de um tanque, então você tem um tanque aqui, tá? O tanque está aqui, figura 7.5, essa aqui. Antes de um fluido penetrar no conduto, então o conduto ele está aqui, ó, ele está posicionado aqui é um cano, aqui e aqui, ele está instalado dentro desse tanque, né? Então, antes de o fluido penetrar no conduto, sendo o tanque de grandes dimensões, ele é muito grande dimensão, mantém a pressão constante aqui, será uma velocidade uniforme, exatamente, ele mantém a velocidade constante. A vazão vai ser constante. Tá? Ao penetrar no tubo, pelo princípio da aderência, haverá a formação da camada limite. Então, olha só, bem no começo, começa a formar a camada limite. Olha a camada limite aqui, olha a camada limite aqui. Tá vendo? E aí o que acontece? Isso aqui é bem no começo, no ataque. Aqui a velocidade é uniforme. Só que passado uma certa distância, e o atrito e a rugosidade da parede do tubo influenciando no escoamento, passa para isso aqui, ó. Ou seja, aqui a velocidade é zero, aqui a velocidade é zero. Mas aí, à medida que você vai afastando, ó, a velocidade vai aumentando, vai aumentando. Não é mais uniformezinho aqui, ó. Até no meio a velocidade é maior, tá vendo? Ó? Por quê? Porque há uma retenção de partículas aqui e no meio aumenta. Então, quer dizer, aumenta o fluxo no meio, aí aqui é uma redução. E isso aqui tudo vira camada limite. Tá? Tudo isso aqui vira camada limite. Se a gente afastar mais um pouco, né? Mais um pouco ainda, mais a coisa, aí o que acontece? Aí aqui a velocidade começa a aumentar, porque começa a ficar mais turbulento, a turbulência começa a diminuir a camada limite, e aí aqui no meio começa a escoar um pouco mais. E até uma certa distância, onde a variação da camada limite não muda mais, e a velocidade máxima é atingida, forma-se um perfil de parábola, e aí daqui em diante a velocidade vai constante. Daqui em diante, você pode colocar 2 metros, 5 metros, 3 metros, aí a distância aqui não vai influenciar. Você quer bem no começo da transição, até chegar num perfil estável. Tá? Então, antes de o fluido penetrar no conduto, sendo tanque de grandes dimensões, terá uma velocidade uniforme. Ao penetrar no tubo, por princípio de aderência, haverá a formação de uma camada limite que já foi observado crescente. O diagrama de velocidade vai se ajustando ao longo do tubo, apresentando um gradiente de camada limite e um valor constante do fluxo livre. A camada limite cresce até preencher o tubo da abscissa, e a partir desse ponto, o diagrama tem uma configuração constante. Em qualquer seção do conduto, em regime de escoamento, é denominado dinamicamente estabelecido, ou seja, foi estabelecido o perfil constante. É claro que isso aqui vai variar se o diâmetro da tubulação variar. Se tiver uma redução ou um aumento, isso aqui modifica também. Como foi visto, a camada limite pode apresentar uma parte laminar e uma turbulenta. Se o preenchimento do conduto pela camada limite acontecer enquanto este é laminar, então daí para frente o escoamento será laminar. E o diagrama de velocidades em condutos de seção circular será dado por. Então aqui dá uma equação onde é possível calcular a velocidade em cada ponto aqui, baseado na velocidade máxima no centro e as distâncias R, que é o raio, e esse R minúsculo, que é a distância do centro até o ponto eu não quero ler. Se eu quero ler essa velocidade aqui, ó, eu quero saber a velocidade aqui nesse ponto. Então esse aqui seria o V lá, ó. O Rzinho seria esse aqui, o R é o raio mesmo, e aí aqui é a velocidade máxima. Se eu tiver essa equação e tiver esse perfil, eu posso calcular. Neste caso, acontecerá quando o Reynolds, ρ vezes V vezes D sobre μ, for menor que 2000, ou seja, laminar. Então, isso aqui se estabelece num escoamento laminar.
Agora, olha o escoamento, o que vai acontecendo com a camada limite, que se transforma em subcamada laminar, e a turbulência vai tomando conta. É mais frequente esse preenchimento da camada limite acontecer quando ela já está em movimento turbulento. Neste caso, o regime dinamicamente estabelecido apresentará diagramas idênticos em todas as seções, dados pela expressão, essa aqui, que foi dada na expressão para calcular a velocidade, conforme foi visto no capítulo do outro livro, né? E a figura 7.6. Essa figura é interessante, por quê? Aqui é o início, tá vendo? Ó? Aqui caracteriza bem a camada limite, e aqui é bem escoamento laminar. Aqui é bem escoamento laminar. E aqui já começa o fluxo livre turbulento. Quando atinge determinado ponto, aqui crítico, o que acontece? Atinge o ponto crítico aqui, ó, a distância crítica, o fluxo laminar no centro, ele começa a diminuir o efeito da camada limite. E ele vai fazendo isso aqui, ó, até chegar a um ponto onde se estabelece um perfil constante. Quando se estabelece perfil constante, ele vai constantemente, a turbulência praticamente toma conta de todo o escoamento, todo o diâmetro, e só uma subcamada laminar bem pequena aqui, onde o escoamento ainda é laminar, tá vendo? E isso aqui, de certa maneira, interfere também no escoamento. Tá? E isso vai até o final, tá, pessoal? E essa aqui é a espessura da camada, tá vendo? Subcamada laminar. Vocês percebam como é complexo para determinar a energia contrária ao escoamento de um fluido dentro de uma seção de conduto forçado. Por quê? Porque eu estou tentando dimensionar qual é a energia contrária a esse escoamento. Eu quero tirar o fluido do ponto A e trazer para o ponto B. E quanta energia se dissipa aqui contrária a ele? Então, é necessário ter esse conhecimento desses fenômenos aqui, de como é que é a transferência de energia de molécula para molécula. Aqui, tá? Por esse motivo, e por isso que ser tão complexo esses fenômenos aqui, é que, de certa maneira, você tem, os cientistas, né, eles partiram para o que a gente chama de empirismo. O que é empirismo? Quando o fenômeno é muito complexo, eu não consigo explicar ele por equações da mecânica, equações mecanísticas, eu posso, através de dados experimentais, ou seja, fazer simulação, fazer um monte de simulação, anotar um monte de dados, e através desses dados de simulação, propor um modelo matemático, baseado em alguns conceitos físicos, é claro, para tentar explicar isso aqui, esse fenômeno. Então, parte para equações empíricas. Por isso que vocês vão ver que aparecem algumas, às vezes, umas equações meio cabulosas, por causa disso. E é a parte para a parte experimental, porque realmente é difícil determinar qual é a energia que é dissipada, perdida pelo fluido ao deslocar dentro de um conduto forçado. O escoamento, nessa situação, será turbulento no conduto, a não ser junto às paredes, onde aparecerá o filme laminar, cuja espessura, essa espessura aqui, será a função do Reynolds, né? Quanto maior o Reynolds, menor essa espessura aqui ainda. E nesse caso, será maior que 2.400, né? Ou seja, maior que 2.400, você já atinge o regime de transição ou turbulento, né? Para cima. Né? Rugosidade. E agora chegamos nas propriedades importantíssimas aqui, ó. O que é a rugosidade? Todo material, principalmente canos, tubulações, todos eles apresentam o que a gente chama de rugosidade. A rugosidade é uma propriedade que está associada às imperfeições. Tá? E todo material tem, alguns mais, outros menos. Se você pegar um tubo laminado de cobre, um tubo laminado de aço, por exemplo, ele vai ter uma rugosidade baixa. Mas se você pegar, por exemplo, uma anilha de concreto, uma tubulação de amianto, ela vai ter uma rugosidade bem alta, tá? Porque o atrito vai ser mais elevado. Os condutos apresentam asperezas nas paredes internas que influem, né, na perda de carga dos fluidos em escoamento. Em geral, tais asperezas não são uniformes, mas apresentam uma distribuição aleatória, tanto em altura como em disposição. No entanto, para efeito do estudo, supõe-se inicialmente tal hipótese será retirada posteriormente. Se as asperezas têm altura, a distribuição uniformes, a altura uniforme das asperezas será indicada. Epsilon é a propriedade que mede rugosidade, denominada rugosidade uniforme. Essa rugosidade, pessoal, é justamente isso aqui. Nesse desenho dá para ver direitinho. Aqui é um cano, aqui são as imperfeições médias, é a variação de altura na superfície,
e aqui está a rugosidade. Normalmente ela é dada em milímetros, tá? É milímetros aqui, e aqui está vendo o cano na aspereza, e aqui mede-se a rugosidade. Em equipamento, né, específicos que usam ótica, aí você consegue medir isso com precisão. É muito, muito pequeno, tá? E é normalmente dimensionado em milímetros. 0,0006 milímetros, algo assim. Tá? Para efeito de estudo das perdas de escoamento de fluidos, é fácil compreender que elas não dependem diretamente da rugosidade, mas do quociente, que será chamado rugosidade relativa. Exatamente. O que vai influenciar mais? Não é só o efeito da rugosidade, mas principalmente a relação entre a rugosidade e o diâmetro. Por quê? Presta atenção. Se eu tenho um diâmetro pequeno com essa rugosidade, a influência da rugosidade vai ser gigante. Vocês entendem? Ó, se o diâmetro é esse aqui, a rugosidade vai ser gigante. Dobra o diâmetro do tubo. Se eu dobrar o diâmetro do tubo e mantiver essa rugosidade, a influência no escoamento vai ser menor. Se eu triplicar o diâmetro do tubo e mantiver essa rugosidade, essa espessura, você vai ver que vai diminuir mais ainda. Então, ou seja, a influência não é só da rugosidade, mas do diâmetro. Se eu pego a rugosidade e divido pelo diâmetro, eu vou ter o que a gente chama de rugosidade relativa. E a gente vai usar essa rugosidade relativa para dimensionar o fator de atrito, que vai ser utilizado na fórmula universal dada por Darcy e Washburn. Tá? Darcy e Washburn propuseram essa equação que eu vou falar, não sei se vou falar na aula de hoje ainda, mas vou falar na próxima aula. Classificação das perdas de carga. Olha só que interessante, pessoal. Perda de carga é tudo igual? Não. Se for examinado o comportamento do escoamento de fluidos em condutos, será possível distinguir dois tipos de perda de carga. Não esqueça, o leitor, que perda de carga é energia perdida pela unidade de peso do fluido quando escoa. Então, é energia que está perdendo, por isso que é perda. O princípio típico do chamado de perda de carga distribuída será indicado por HF. Eu também uso HF para determinar. Tá? Tal perda, como o próprio nome diz, é que acontece ao longo dos tubos retos de seção constante, devido ao atrito das próprias partículas do fluido entre si. Nota-se que essa situação, a perda só será considerada se houver trechos relativamente longos de condutos, pois o atrito acontecerá de forma distribuída ao longo deles. Se for um trecho curto, essa influência é muito pequena, e em muitos casos até desprezível. O segundo tipo, correspondente às chamadas perdas de cargas locais ou singulares, é que serão indicadas por HS. Ele faz a separação. Eu não, eu chamo tudo a mesma coisa, tá? É só somar. E elas acontecem em locais em que o fluido sofre perturbações bruscas no seu escoamento. Essas perturbações podem diferentemente das anteriores, ser grandes em trechos relativamente curtos na instalação, como, por exemplo, em válvulas, mudanças de direção, alargamentos bruscos, obstruções parciais, etc. Isso é chamado de acidente ou acessórios. Tem livro que chama de acidente, tem livro que chama de acessórios. Todos os acessórios conectados na tubulação, eles aumentam a perda de carga. Tá? Esses locais, nas instalações, costumam ser chamados de singularidades, provindo daí o nome de perdas de carga singulares. A figura 7.8 mostra uma instalação em que são indicados os tipos de perdas que irão acontecer. Então, olha que interessante, pessoal. Olha só. Tem um reservatório, está conectado um cano. Do ponto 1 até o ponto 2, o fluido está escoando. Tem perda de carga nesse trecho? Sim, tem. Essa perda de carga é oriunda do quê? Essa perda de carga é oriunda do atrito do fluido ao encostar com a tubulação. Quanto maior a velocidade ou maior a vazão do fluido, maior essa perda de carga. Então, isso aqui eu tenho influência. Tá. Só que aí o fluido vem e chega no ponto 2. O que é o ponto 2? O ponto 2 pode ser uma curva longa de 90 graus ou pode ser um joelho. Independente do modelo que for,
ele muda a direção do fluido. Olha só, o fluido está vindo na horizontal, chega no ponto 2, ele passa para ser para vertical, para baixo. Então, só essa inversão, só a inversão, eu também tenho uma perda de carga pelo acessório, que seria o joelho. Tá, do ponto 2 até o ponto 3, eu tenho perda de carga? Sim. Novamente, por causa do cano, da tubulação. O fluido escoando dentro da tubulação tem perda de carga. Tá? Aí chega no ponto 3. No ponto 3 tem perda de carga? Tem, do acessório, mais o joelho ou curva longa de 90 graus. Beleza. Do ponto 4 até o ponto 6 tem perda de carga? Tem, porque tem um cano aqui e o fluido está escoando, então perda de carga pelo cano. Só que o ponto 5 também tem uma perda de carga. Que perda de carga é essa? É um acessório conectado na tubulação, que é uma válvula. De certa maneira, altera o escoamento, o diâmetro, o fluxo dentro do conduto forçado. E isso faz a perda de carga variar. Por isso que a perda de carga é um somatório, tanto do comprimento quanto da perda de carga dos acessórios. Tá? Pessoal, eu vou exemplificar bem isso aí quando a gente fizer exercício. Tá? Então, olha só. Aqui está o desenho novamente, né, a figura 6.8. Entre o ponto 1 e 2. Entre o 2 e o 3. Entre o 3 e o 4. Entre o 4 e o 5. Entre o 5 e 6. Existem perdas de cargas distribuídas. Ela é distribuída ao longo da tubulação. Tá. Mas no ponto 1 tem um estreitamento brusco, então tem perda de carga aqui. No 2 e 3 tem cotovelos, o joelho de 90 graus, curva longa. 4 tem um estreitamento, 4 tem uma redução, O 5 tem uma válvula, né, e aí em todos eles existem perdas singulares. Mais adiante será observado que o cálculo de umas e de outras perdas será efetuado de formas diferentes, como era, já que as primeiras dependem do comprimento do conduto, enquanto que as outras não dependem, né? O acessório em si só depende do seu diâmetro, não do comprimento. O comprimento é só da perda de carga distribuída. Numa instalação completa, o termo é assim, ó. A perda de carga total é dada pela perda de carga distribuída mais a perda de carga dada pelos acessórios. Se eu somar as duas perdas de carga, eu vou ter a perda de carga total. Tá? Perda de carga total. E aqui tem esse exemplo clássico. E esse exemplo clássico aqui dá para ver a diferença entre os dois. Pessoal, prestem muita atenção nessa parte final aqui, por favor. Olha só o exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó, para vocês perceberem a diferença e depois, né, não voltarem, né, a cometer alguma troca, né, ou algum erro. O que acontece? O caso 1. O que acontece no caso 1? Eu tenho um fluido, sai do ponto 1, escoa por um conduto forçado, chega até o ponto 2. O que acontece aqui? Eu tenho 10 metros. Então, o que acontece? 10 metros aqui, ó, é o comprimento do cano. Nesse caso, qual é o comprimento do cano? 10 metros mais 0. Por que 0? Porque não tem acessório, não tem válvula, não tem joelho, não tem redução, não tem nada. Então, o comprimento total é 10 metros. Só que agora, você tem o caso 2. Olha só o caso 2. Daqui até aqui tem 5 metros. E daqui até aqui tem 5 metros. Então, presta atenção. Eu vou somar esse comprimento mais esse comprimento. 5 mais 5 dá quanto? Dá 10. Mesmo aqui, ó. Puxa, então quer dizer que a perda de carga num cano como esse é igual ao que dá esse aqui? Não, que não, moçada. Onde é que está a maior perda de carga? É claro que é esse aqui. Por quê? Porque aqui a perda de carga é só pelo contato da parede. Então a perda de carga é distribuída ao longo do comprimento. Beleza. Aqui, além do comprimento, porque tem os mesmos 5 aqui e os mesmos 5 aqui. Então tem o mesmo 10 metros. Além do comprimento, o fluido vem na horizontal aqui, chega aqui, ele bate, ele se choca contra essa parede aqui, ó, e ele agora inverte na vertical, e você está mudando o sentido. Então, a quantidade de energia perdida aqui é muito mais elevada que esse caso. Por isso, que a gente vai usar correlações empíricas, dadas por dados experimentais,
onde diz que a perda de carga gerada só por causa desse joelho de 90 graus aqui, ó, corresponde a 1,2 metros. 1,2 metros, a perda de carga gerada é como se eu estivesse pegando o cano e aumentando o comprimento. É claro que essa perda de carga aqui, ó, não é igual a essa, mas essa aqui tem 10 metros, essa aqui também tem 10 metros. 5 mais 5 dá 10. Só que por causa disso aqui, é como se eu tivesse que aumentar o cano para ter a perda de carga total. Então, a gente vai fazer assim, ó, na prática, eu vou fazer 5 mais 5 mais 1,2. Esse 1,2 vem da onde? Vem do acessório. Depois eu vou ensinar como é que eu tiro esse valor para vocês. Somando 1,2 mais os 10, vai dar 11,2. Agora eu vejo. Esse caso 1, 10 metros. Nesse caso 2, dá 11,2 metros. Quando eu jogo na fórmula, 11,2 é maior. Então, essa perda de carga aqui é mais elevada. E essa perda de carga vai dar menor. Ficou claro, pessoal? Isso aqui tem que ficar claríssimo para vocês, porque os nossos problemas vai ter muito isso aí. Tá? Muita coisa disso aí. E aí a gente vai aprender e eu vou mostrar para vocês. E eu consegui terminar a segunda apresentação. Tá? Pessoal, agora vem a apresentação da fórmula universal, o dimensionamento da perda de carga, e em seguida a metodologia que a gente vai adotar, usando o diagrama de Moody, usando os gráficos, as correlações empíricas, e depois eu vou fazer um exemplo aplicado. Agora, não sem saber a perda de carga, mas agora dimensionando a perda de carga para fazer um projeto hidráulico e dimensionar qual é a potência da bomba. E a gente vai voltar novamente a usar a equação de Bernoulli, que a gente usou isso lá no final da segunda prova, tá? Que a gente fez a matéria. Certo? Eu falei bastante coisa, tá? Eu não sei se foi muito cansativo, eu tentei ser mais dinâmico, mais rápido, para não ficar muito sonolento. E eu falei toda a parte que eu queria falar hoje, pessoal. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, mas por hoje é o que eu tinha preparado. Eu vou deixar o resto, porque é muito pesada a parte de cálculo. Eu não quero entrar agora, porque eu já estou eu estou ficando cansado, imagina vocês. Né? Então, a gente vai devagar aqui com essa parte, que essa parte aqui, realmente, na próxima aula, é fundamental que vocês não faltem, porque na próxima aula é a parte mais complexa que eu vou explicar para vocês. Que aí vai ver o dimensionamento e o cálculo. Depois eu vou pegar um exercício prático e vou resolver com vocês. E provavelmente eu devo dar uma atividade valendo nota para vocês fazerem logo em seguida. Tá? Mas aí eu vou dar tempo e a gente faz isso na semana que vem. Certo? Com calma. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Dúvidas? Professor, só uma curiosidade minha, posso perguntar? Claro, Samuel, pode falar. Se eu tenho um sistema de irrigação, eu planejo um sistema de irrigação, e nesse sistema certo. Eu tenho 3 tipos de tubulação, por exemplo, com rugosidade diferente. Para mim calcular a perda de carga nesse tipo de sistema, eu faço o quê? Eu calculo separadamente, no final eu faço a soma das perdas de carga? Perfeito, exatamente. Exatamente, Samuel. Você não pode calcular tudo igual. Por quê? Porque você modificou o diâmetro, já modifica tudo. Porque modificou o diâmetro, modifica a rugosidade relativa, vai modificar o fator de atrito, vai modificar a perda de carga. Então, nesse caso, Samuel, tem que calcular a perda de carga separadamente e depois, como o sistema está interligado, você soma. Porque aí tem que ver se o sistema está em série ou se está em paralelo. Também tem isso. Porque se ele estiver em série, aí é só somar. Em paralelo, você tem que fazer um dimensionamento mais diferenciado. Por quê? Porque em paralelo, a vazão e a velocidade em cada linha vai ser diferente. Aquela linha que oferece mais perda de carga, a vazão vai ser menor. E aonde oferece menos perda de carga, a vazão vai ser maior. Aí tem que fazer um cálculo para saber qual é a vazão de cada linha. Mas em série, é só somar. Não tem errado. Certinho, então. Obrigado, viu? Nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade aí, viu? Não? Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção de todos, tá? Vou parar aqui a gravação. E a gente se encontra na semana que vem, pessoal, na nossa quarta-feira à tarde, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais. Amém, Deus também.